Hello students, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 4 do PET de Língua Inglesa, volume 4 do segundo ano do ensino médio. Nessa semana continuamos com foco na compreensão escrita, a leitura em língua inglesa, e as atividades começam na página 120. Logo aí na introdução, logo após a apresentação do tema, do eixo e do detalhamento das habilidades, nós temos essa introdução aí que diz que um problema muito sério relacionado à felicidade, à saúde, ao bem-estar das pessoas e que tem chamado muito a atenção das autoridades em todo o mundo é o suicídio apontado na primeira parte do texto da semana 1. Então, o PET volume 4 do segundo ano, ele focou muito na questão da felicidade. Todos os textos das atividades desse mês estavam relacionados à felicidade, alguma questão relacionada à felicidade. Então isso, pessoal, essa introduçãozinha aqui foi importante para ativar o conhecimento prévio de vocês. Vocês têm falado sobre felicidade, né, em todo esse mês, só que agora vai focar especificamente no suicídio. Então, tendo acesso ao tema do texto, facilita com que a gente compreenda ele. Então, imediatamente na nossa mente vem todas as informações que nós temos sobre suicídio, se aqui no Brasil é uma questão muito presente, qual é o principal motivo. Então, tudo isso já ativa o nosso conhecimento prévio. Aí na primeira atividade diz o seguinte: vamos conhecer um pouco sobre os dados e depois responder as questões de acordo com o texto e o gráfico. Aí nós temos um pequeno texto aqui e aí vocês vão utilizar aquela primeira estratégia de leitura, que é fazer a leitura total do texto, sem parar para procurar palavras que vocês não conhecem, porque o contexto, né, saber que o texto fala sobre suicídio, as palavras que vocês já conhecem, os cognatos, tudo isso vai ajudar vocês a compreenderem melhor o texto. Então, logo aqui no começo, pessoal, temos aqui, ó, suicide data. Suicide é um cognato. Data é um falso cognato. A gente pensa que é data, mas não é. Se a gente vê gráficos aqui, a gente vê que está expondo o quê? Dados. Então, data ou data, dependendo do inglês que vocês escolherem, vai apresentar dados sobre o suicídio. E aqui tem um texto de 5 linhas, e aí vocês podem lê-lo mais de uma vez se vocês quiserem, mas pelo menos uma vez é importante que vocês façam a leitura completa dele e depois focar nele apenas para localizar informações específicas. Até porque essa semana é interessante que tem um gráfico para ajudar a localização de informações, facilita bastante. A primeira pergunta sobre o texto e sobre o gráfico é: de acordo com a Organização Mundial de Saúde, quantas pessoas morrem por suicídio por ano? Lembrem-se, pessoal, que eu venho falando para vocês nas nossas videoaulas e nas aulas online, que geralmente as questões de interpretação de texto, elas vêm na ordem que elas aparecem no texto. Então, a primeira questão, muito provavelmente, vai estar no primeiro parágrafo. Esse texto só tem um parágrafo, então provavelmente vai estar na primeira linha. Então, o que a gente faz? A gente foca palavras-chave das perguntas. Olha, por exemplo, Organização Mundial de Saúde, que em inglês é World Health Organization, e a sigla é WHO, né, ou WHO. Então a gente já, logo no começo do texto, a gente já tem essa resposta. According to WHO, World Health Organization, something, um número aí de pessoas, né, que está bem claro para vocês, due to suicide every year. Então, tá bem tranquilo, né? Na primeira frase: quantas pessoas morrem de suicídio por ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Na letra B, novamente, as questões, muito provavelmente, elas vão aparecer na ordem que elas aparecem no texto, né? Vão seguir aquela ordem linear. Então, olha, de quanto em quanto tempo morre uma pessoa por esse motivo? Então, aí a gente foca nas palavras-chave que são tempo, morre, pessoa, esse motivo. Logo, ainda na primeira frase, né, do texto, a gente vê, ó, is one person every 40 seconds. Então, significa que é
uma pessoa a cada 40 segundos. A partir de agora, pessoal, nesses vídeos eu vou começar a dar as respostas para vocês. Então, se vocês quiserem assistir a explicação e tentarem fazer, é o melhor, é o mais recomendado. Eu recomendo que vocês assistam, pausem e só depois que já tiverem resolvido a questão, deem o play novamente para verificar se a resposta de vocês coincide com a minha. Na letra C, explique a oração. There are indications that for each adult who died by suicide, there may have been more than 20 others attempting suicide. Então agora eu estou pedindo para que vocês expliquem uma oração. Essa oração, pessoal, está aparecendo aqui logo, é a última frase do texto. Então não tem nada na frente dela que possa nos ajudar a explicar essa oração. Se não tem nada na frente dela, vamos ver se tem algo atrás. Então, antes dessa oração, temos a seguinte informação. Effective and evidence-based interventions can be implemented at population, subpopulation, and individual levels to prevent suicide and suicide attempts. Então, intervenções baseadas em evidências e eficazes podem ser implementadas na população, subpopulação e a níveis individuais, subpopulacionais e populacionais para prevenir o suicídio e as tentativas de suicídio. Então, como que vocês explicariam essa frase? Há indícios de que para cada adulto que morreu por suicídio, pode ter tido mais de 20 outros tentando suicídio. A frase anterior explicou isso, né? Porque tem intervenções, tem gente que impede que as pessoas suicidem, né? Bom, na letra D, agora vamos focar no gráfico. Pergunta D, qual a principal causa de morte entre a população de 15 a 19 anos em 2016? A gente foca nas palavras-chave, causa de morte, população, 15 a 19 anos, 2016. Aí vejam qual que é o título da figura 7, ó. Top 3 Causes of Death, ages 15 to 19 years, 2016. Então, a gente vai encontrar essa resposta no gráfico. E é importante que nós leiamos as legendas, porque elas vão indicar os detalhes. Então, por exemplo, de vermelho apresenta informações relacionadas de maneira geral, ou seja, ambos os sexos, masculino e feminino. De laranja vai focar apenas no sexo feminino e de amarelo apenas no sexo masculino. Então a pergunta é causa de morte entre a população de 15 a 19 anos. Não está perguntando feminina ou masculina. Então quer saber de forma geral. Então nós temos aí 3 causas de morte, ó, road injury, interpersonal violence e suicide. Então qual que é a principal causa de morte? Bom, na letra E, uma pergunta semelhante. Está perguntando em que posição está o suicídio em relação às principais causas de morte entre a população de 15 a 19 anos em 2016. Aí a gente vai focar na palavra-chave, que é suicídio, a posição dele em relação às outras principais causas de morte. Então, na figura, está apresentando causas de morte, 15 a 19 anos em 2016. Então, ó, suicide. Vejam aqui o suicídio entre a população, ou seja, sexo masculino e feminino. Qual que é a posição dele? Primeiro, segundo ou terceiro? Na letra F, de acordo com o gráfico, quais as principais diferenças nas causas de morte entre os homens e as mulheres? Agora, pessoal, vocês vão ver qual cor representa as mulheres, laranja, e os homens, amarelo. Então, vejam aí, suicide. Qual que é a diferença, pessoal? Está apresentando um número aí, os dois estão mais ou menos na mesma faixa, mas qual que é a diferença? Vejam se está exatamente igual. Essas informações estão exatamente iguais. Bom, agora na questão mundial, dados mais detalhados no mundo, temos aí um mapa mundial e temos a legenda aqui também. Então observem bem o mapa, o título, a legenda, e quer saber o seguinte, ó, pelo título, quais informações serão retratadas no mapa? Então, Age Standardized Suicide Rates per 100,000 population, Females 2016. Então,
a gente pode perceber que quais são as informações que vão ser retratadas no mapa, já que está mostrando o mundo inteiro. As taxas de suicídio padronizadas por idade. Ok? Aqui está focando em females, mas a gente vai usar essa informação depois. Na letra B, ó, quem é o público notificado pelo mapa? Então, aqui está especificando apenas o sexo feminino. Então, o público notificado pelo mapa é o feminino. Na letra C, quem é o órgão responsável pelo fornecimento dessas informações? Pode-se dizer que é uma instituição que tem autoridade para falar do assunto? Justifique sua resposta. Então aí a gente vai focar na fonte. Qual que é a fonte? O World Health Organization. Que é o que a gente viu lá na questão 1. Que instituição é essa? É uma instituição bem conhecida. E essa instituição, ela tem autoridade para falar do assunto, para falar de taxas de suicídio? Por que ou por que não? Letra D. O que a legenda nos ajuda a compreender em relação ao mapa? Então a gente vai focar aqui na legenda e ver o que ela está apresentando. Então a gente tem aqui o sinal de menor que 5, depois de 5 a 9.9, 10 a 14.9 e maior que 15. Em branco nós temos aqui data not available e cinza not applicable. Não sei se dá para ver direito a cor. Por exemplo, aqui um país como a Groenlândia. O país, acredito que não se aplica porque, que seja cinza, né, não se aplica porque lá, não, embora tenha muito suicídio lá, é um país que não tem, a população não chega a 100 mil. Então, provavelmente por isso que não se aplica. E agora, o que essas outras cores aqui estão representando? A taxa de suicídio para cada população de 100 mil pessoas. Ok? Depois, mudamos o mapa, vejam que as cores mudaram, a gente continua usando o mapa mundi, a mesma legenda, mas mudamos as cores. E aqui vem a mesma pergunta, quem é o público notificado pelo mapa? Então, tem o mesmo título que o anterior, a diferença é que esse se destina aos homens, então males, 2016. Na letra F, compare os dois mapas e verifique se o gênero é um fator determinante na questão do suicídio. Explique sua resposta. Então, pessoal, vocês vão comparar alguns países aqui e ver o seguinte. Por exemplo, aqui, as cores ainda continuam, as cores continuam tendo a mesma representação, acredito, né? Vamos ver a primeira cor aqui, que é um amarelo mais claro. Indica que a taxa de suicídio é menor do que 5. Então, vejam, por exemplo, aqui. No México, aqui, com relação à população masculina, a taxa de suicídio é de 5 a 9.9. Já com relação às mulheres, é menor do que 5 a taxa de suicídio. Então, no México, a gente percebeu que tem uma diferença, que mais homens suicidam lá no México do que mulheres. Agora, vamos ver outro país aqui. Argentina. A Argentina está de vermelho, que quer dizer que é maior do que 15, né? Então, quer dizer que a taxa de suicídio na Argentina do sexo masculino é de 15, maior do que 15. Comparando com relação às mulheres, que é menor do que 5. Então, o gênero, né, se é masculino ou feminino, é um fator determinante na questão do suicídio? Expliquem sua resposta, aí vocês vão utilizar informações do mapa. E lembrando que esse aqui que está com o vermelho predominante está focando nos homens e o em amarelo nas mulheres. Foque na legenda e nos gêneros. Agora na letra G, em que situação o Brasil se encontra em cada gênero? Então vejam aqui, males está embaixo, masculino embaixo, feminino em cima. Vejam, a cor dele mudou. Então, qual que é a situação, pessoal? Leiam a legenda e indiquem em cada gênero, ou seja, qual que é a taxa no Brasil de suicídio para pessoas do sexo feminino e para o sexo masculino. Qual que é maior e qual que é menor. Por fim, temos aqui agora uma questão pessoal e diz o seguinte, a gente tem essa mensagem aqui, If you want happiness for an hour, take a nap. If you want happiness for a day, go fishing. If you want happiness for a year, inherit a fortune. If you want happiness for a lifetime, help someone else.
Chinese proverb. Então é um provérbio chinês. Não tem essa vírgula aqui, viu, pessoal? Falar sobre suicídio não é um encorajamento para o ato, perdão. Pelo contrário, quanto mais pessoas conhecerem os números alarmantes relacionados a ele, mais poderão auxiliar quem está precisando, quer por conversas, encaminhamento para instituições que podem ajudar ou reivindicando programas de estratégia de prevenção multissetoriais dos governos e de níveis não governamentais. Se você estiver precisando, não deixe de pedir ajuda. E é uma mensagem aqui sobre suicídio e sobre como as pessoas podem pedir auxílio, né? Pessoas que estão pensando em suicidar. E aqui na questão 3, pede o seguinte, para vocês fazerem uma relação das suas respostas para as primeiras perguntas desse material com o provérbio chinês e os assuntos discutidos durante esse mês. Então vocês vão voltar lá nas atividades da primeira semana e verem quais foram as suas respostas. Estava perguntando sobre o quê? Estava perguntando o que é felicidade para você, quais são os fatores que determinam a felicidade de uma pessoa. Aí vocês vão voltar lá nessas atividades da primeira semana, vejam as respostas de vocês e façam uma relação dessas respostas com esse provérbio chinês, que é: se você quer felicidade por uma hora, tire uma soneca. Se você quer felicidade por um dia, vá pescar. Se você quiser felicidade por um ano, herde uma fortuna. Se você quiser felicidade pela vida toda, ajude alguém. Então, faça uma relação entre esse provérbio chinês e as respostas de vocês da primeira semana. Ok? Então, por hoje é só, pessoal. Nessa semana são essas as atividades. Eu vou deixar o formulário com essas questões para vocês no Google Classroom. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem, preferencialmente pelo Google Classroom, ou então por redes sociais e por e-mail. Ok? Thank you so much for watching, and until next time.